Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Antes eu quero parabenizar todas as mamães de hoje, que o Senhor possa continuar dando saúde, graça, sabedoria, paciência, para que vocês possam conduzir os seus lares, cuidar dos seus filhos e educá-los no caminho da verdade. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês que estão aqui presentes nessa noite. Amém? Eu queria convidá-los a abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 49. Vamos ler do versículo 44 ao versículo 18. De certa forma, aí o presbítero Gilberto fez até uma pequena introdução do que eu vou falar dentro da linguagem do jovem, que os jovens falam. Quando você antecipa alguma coisa aí, um spoiler, né? Spoiler, vai ter um spoiler na mensagem, né? Então os que acharam pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Diz assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Digo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás dele como noiva. Amém? Feche os olhos, mais uma palavra de oração nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença qual estamos, ó Pai, queremos suplicar tua direção, tua sabedoria, a fim de que possamos, ó Deus, discorrer acerca desse texto, direcionado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que haja essa palavra enquanto guarida nos corações e traga os resultados esperados. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então, queridos, estamos diante de um texto que ele aborda um momento em que o povo de Deus faz uma reclamação ao Senhor diante do profeta Isaías, uma reclamação de um sentimento de desamparo, de um sentimento de abandono, devido à situação que Israel vivia. Israel viveu dois grandes cativeiros. O primeiro cativeiro foi o cativeiro assírio, quando em 722 a.C. eles foram levados para a Síria cativa, o reino do norte. E depois o segundo cativeiro, que foi o cativeiro do reino do sul, por volta de 585 a saída e 605 cativeiro. Então aqui nesse texto, Israel está fazendo uma reclamação ao Senhor de que Deus os havia abandonado. Primeiro, por causa do cativeiro inicial, de 722. E segundo, pela palavra profética de Isaías, que Israel viveria no segundo cativeiro babilônico. Segundo cativeiro ou babilônico, perdoe. Então, diante dessa realidade, Israel tem uma percepção errada, uma visão errada de que Deus havia os abandonado. De certa forma, nós, como povo de Deus, muitas vezes, quando Deus não realiza aquilo que nós esperávamos que Ele realizasse, da forma que nós queríamos, no tempo que nós queríamos, da maneira que nós queríamos, nós nos sentimos abandonados por Ele. Mas o povo de Israel, ele estava vendo a parte, eu sempre digo aqui,
Ele estava vendo a parte vazia do copo e não a parte cheia. Porque quando a gente vive momentos de aflições, a gente tem alguns lapsos de memória e nós esquecemos de quantas vezes Deus já nos socorreu, quantas vezes Deus já nos amparou, quantas vezes Deus já nos abrigou, quantas vezes Deus nos protegeu, quantas vezes Deus nos livrou de situações que nós éramos incapazes de superar. Mas no momento da aflição, nós como seres humanos, nós temos muitas vezes esse pensamento, essa visão errada. Deus nos desamparou. Mas uma coisa é que Israel, o povo de Israel perdeu o entendimento que na verdade não foi Deus que havia os abandonado, mas na verdade eles que haviam abandonado o Senhor. Eles haviam trocado o Senhor por outros deuses, por outro estilo de vida. Então o fato é que, devido a essa postura de Israel, Deus então não abandonou o povo de Israel, mas deixou com que eles vivessem a maneira que eles haviam escolhido. E aí, quando nós passamos a viver dentro daquilo que nós escolhemos, e não dentro daquilo que Deus preparou e planejou para nós, nós precisamos ter a percepção e entendimento que também nós somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. E não podemos culpar a Deus achando que Ele nos desamparou. Então havia aqui uma queixa do povo dizendo: olha, Sião já me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quantas vezes pessoas abandonam o Evangelho porque acham que Deus se esqueceu dele, porque ele não sabe aguardar um tempo das coisas acontecerem, ele não sabe atravessar o processo. Eu tenho dito aqui várias vezes na igreja, infelizmente, irmãos, vivemos um tempo em que muitos pregadores, eles só ensinam o povo a ter fé para ver o milagre, mas nós precisamos ter fé também para ouvir os não de Deus, porque tem momentos que Deus diz não, e até o não de Deus é bom para a gente, porque às vezes nós queremos coisas que nós não sabemos as consequências daquilo que nós escolhemos, e Deus, que conhece lá na frente, Ele diz não agora. Mas às vezes Deus diz espere. Mas nós vivemos um tempo de o quê? Resultados imediatos. Porque nós não temos tempo a perder mais. Porque as coisas acontecem na nossa vida com muita velocidade. Nós estamos vivendo um tempo de que nós recebemos tantas informações e vivemos tantas situações diferentes, que mal você está tentando solucionar uma, já surge outra. Então, o estilo de vida que vivemos exige resultados imediatos. Mas eu quero dar uma triste notícia para vocês: Deus não trabalha dentro dos métodos que o mundo impõe sobre nós. Deus trabalha dentro dos projetos, planos e propósitos estabelecidos para nós, segundo a sua palavra. E então vem essa queixa. Mas como Deus, por sua bendita graça e misericórdia, às vezes, nem sempre. Por que eu digo isso? Porque Deus não tem obrigação alguma de responder nossas queixas, que Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós vivemos um tempo que as pessoas querem um Salvador, mas não querem o Senhor. Então Deus, por misericórdia, Ele responde: já não tem obrigação de
mas ele, por misericórdia, por bondade, por amor, ele usa a boca do profeta e diz assim, ó. Primeiro ele faz uma pergunta: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Em outras versões diz: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que ama, que não se compadeça dele do modo, se compadeça dele do filho do seu ventre? Então ele faz um questionamento. Aqui, o profeta está dizendo o seguinte: olha, uma mãe, por mais que ela ame seu filho, vai ter momentos que ela vai também titubear. Ele coloca aqui o amor de mãe, como já foi dito pelo presbítero Gilberto, como eu disse antes, dentro de um contexto terreno não existe amor maior do que o amor de mãe. Filosoficamente, existem pelo menos 4 tipos de amor. Existe o amor eros, que é o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Existe o amor filos, que é o amor de um relacionamento amigável. Existe o amor storge, que é o amor entre família. E existe o amor de Deus que está acima de todos, que é o amor ágape. Então o amor de mãe aqui, ele se enquadra no amor storge, que é o amor de um relacionamento familiar. E aqui o Senhor faz uma pergunta: pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Aí ele diz: mas ainda que essa se esqueça. Então ele está dizendo: pode. Eu posso citar pelo menos 2 textos bíblicos que ocorreu isso que ele disse aqui. O primeiro texto bíblico que eu posso citar é o texto de Gênesis 24, 15 e 16, quando Agar foge da sua ama e coloca o seu filho debaixo de uma árvore e abandona o seu filho ali, porque ela não quer ver a morte do filho. Ou seja, ela abandonou o seu filho. Ela deveria ficar ali, já que ela, como mãe, ela achava que seu filho ia morrer, ela tinha que ficar com ele ali até os últimos dias. Mas ela abandonou o seu filho. Uma mãe, por mais que ela ame um filho, por algum momento ela pode abandonar ou esquecer. E eu vou dizer outra mãe, que ela é chamada e é bem-aventurada. Maria, que gerou o Filho de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus tinha 12 anos, Maria, José e Jesus foram a Jerusalém para a Páscoa. E ela, distraída com a festa, esqueceu Jesus no templo. Vocês já viram matérias de mães ou pais que esquecem criança dentro do carro? Eu já vi vários. Vocês já viram pessoas falarem que mães perderam os filhos no shopping porque se distraíram? Eu mesmo lembro, quando eu era criança, meu pai e minha mãe se esqueceram de mim numa festa. Mas eu era bem espertinho. E eu corri no palanque e cheguei lá e falei para o moço, falando: moço, meu pai e minha mãe, eu acho que foram embora, me esqueceram aqui. Aí ele pegou o microfone e disse: quem é o pai ou a mãe desse menino que tem por nome Daniel? Aí foram lá e me apoiaram. Porque por algum momento, por distração,
por esquecimento, ou por qualquer outro motivo, uma mãe pode se esquecer do seu filho, irmãos. E aí por isso que eu dei como tema essa mensagem, um amor maior. E ele então fala, pode porventura uma mãe ou uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria ou que ama, se não compadeça dele, do filho, do seu ventre? Pode. Ainda que o amor de mãe seja um amor acolhedor, um amor protetor, um amor cuidador, um amor perdoador, um amor educador, a mãe pode em algum momento se esquecer ou abandonar seu filho, seus filhos. As mães que estão aqui pode ser uma mãe que abandona seu filho ou uma mãe desnaturada. Eu posso olhar no olhar de cada mãe aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nem nós mesmos sabemos responder por que nós fizemos aquilo. Porque o nosso corpo, ele responde por coisas que às vezes nós jamais imaginaríamos fazer aquilo. Então às vezes nós perguntamos para uma pessoa, eu digo nós, vocês também devem ter perguntado a alguém alguma vez sobre alguma coisa, se acontecesse com você, como você se comportaria? Aí você vai dizer, você e eu, vamos dizer dentro da nossa lógica momentânea, eu agiria assim. Mas na verdade eu e você não sabemos se nós vamos realmente agir assim. Só o momento vai dizer como nós realmente agiremos. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Abro parênteses rapidamente na mensagem. Vocês vão rir muito desse fato. Eu já contei aqui com a primeira hora da igreja. Eu estava indo fazer das minhas sessões de quimioterapia. E aí eu peguei o trem, eu morava na Vila Militar. Peguei o trem Deodoro, que é o transporte mais rápido para o Hospital do Exército, fica ali em Benfica. Eu peguei o trem, sentei naquele lugar que fica encostado na porta, e eu, de forma ingênua, peguei meu celular do bolso, como de costume, no primeiro horário. Eu olho sempre a agenda da igreja para ver quem são os aniversariantes, para mandar parabéns para os aniversariantes, né? Como eu depois da minha oração devocional, depois de tomar café, depois de fazer tudo, aí quando eu saio para resolver alguma coisa que eu tenho um tempinho para limpar, eu inocentemente estou ali. Eu não percebi que tinha um cidadão encostado, olhando para o meu celular. É hoje que eu ganho o celular. E aí o que acontece? Quando o trem para numa estação, as portas se abrem e aquele rapaz aguarda o momento exato da porta começar a se fechar, e ele dá um bote no meu celular, uma coisa que é rápido, muito rápido. Ele pega o celular e sai. Mas aconteceu tudo muito rápido. Mas eu fui ainda mais rápido do que ele. E aí quando ele pega meu celular e sai, eu levanto rápido, boto o pé na porta, a porta bate no meu pé e ela abre de novo. E está lá pastor Daniel, correndo na plataforma da estação de Bento Ribeiro. Seu filho do capeta pode te pegar. Eu fico imaginando se tivesse alguém com um celular na mão ali, ia explodir nas redes sociais esse momento.
Eu vou te pegar. E o detalhe, o cara tinha 2 metros de altura e eu com 1,63 m. Davi correndo atrás de Golias. E eu gritando, é na roleta, hein? É na roleta que eu vou te pegar, filho do cão. E ele olhou para trás. Ele deve ter visto um anjo muito grande na minha frente. Porque sabe o que ele fez? Ele pegou o celular, botou no banco da estação e foi embora correndo. Aí eu fiquei olhando para trás. Meu Deus. Aí eu peguei o celular, sentei e falei, que doideira. Aí se você perguntasse para ele, pastor, se alguém pegar o celular do senhor, o senhor vai correr atrás? Eu falei, eu vou correr o quê, irmão? Tá maluco? Vou colocar minha vida em risco. Outras vezes também, outra história. Então diga com carinho para quem está por perto, você fala, você não se conhece. Agora diga assim, mas Deus conhece você no profundo e no escondido. Foi o que foi ali no Salmo 139, irmãos. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, mesmo ainda quando nós não fomos gerados. E ele foi escrevendo tudo num livro. Ele diz, ainda que tua mãe se esqueça de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu quero dizer profeticamente nessa noite para você, independente da situação que você está vivendo, Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Ele está contigo. A Bíblia diz que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não se esquece de nós. Deus não sofre de amnésia, irmão, nem de Alzheimer. Quer ver? Eu posso citar pelo menos aqui algumas situações. Deus havia feito uma promessa a Abraão, de Abraão ser pai, mesmo com a idade avançada, mesmo sem Sara poder gerar filho. Abraão já estava fracassando na fé, sabia? Porque quando ele chega para Deus e fala, Senhor, como eu posso ter um filho com uma idade avançada, e minha esposa já não gera mais? Senhor, o Damasceno Eliezer será o meu herdeiro. Isso depois já de ter gerado Ismael. Aí eu acho lindo quando o texto diz, em Gênesis, capítulo 19, versículo 29, e lembrou-se Deus de Abraão. Aleluia. Eu posso citar Noé, em Gênesis 8:1, quando Noé já estava dentro da arca há mais de 40 dias, porque já tinha cessado a chuva, e a Bíblia diz que e lembrou-se Deus de Noé. Aleluia. Eu posso citar Raquel, que não gerava filho, e a Bíblia diz que e Deus se lembrou de Raquel. Glória a Deus. O ladrão da cruz disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus, hoje mesmo, aleluia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, queridos, Deus não se esqueceu de nós, mas Ele tem um tempo estabelecido para realizar cada uma das promessas da nossa vida. Simplesmente espere. Deus não se esquece. Qual é aquele remedinho que melhora a memória? Ginkgo biloba, não é?
precisa de Chico Biloba. Agora nós precisamos dessa Chico Biloba espiritual. É através da palavra que a nossa memória ela será restaurada. Por isso que o profeta Jeremias disse em Lamentações 3:21: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus está mexendo com sua memória hoje. Deus está trabalhando na sua mente, no seu coração, nos teus sentimentos, dizendo: ei, eu não te abandonei. Glória a Deus. Ele diz: eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravado o teu nome. Irmãos, a gente tem um pessoal que lê mão por aí. Sabia que tem crente na praia de gente que lê mão? Tem. De vez em quando aparece um negócio no celular. Se você tem a tua mão assim, assim, assado, eu estou vendo gente rindo já desse negócio. Se o teu dedo médio é quase igual ao maior, aí você é assim. Se o dedo for assado, você é dessa maneira. Ah, se as linhas da sua mão for desse jeito, você é uma pessoa nervosa. Mas a Bíblia diz que Deus estende a sua mão para nos abençoar. E diz que na palma das mãos de Deus o nosso nome está escrito lá. Irmãos, hoje nós somos, no mundo, aproximadamente 3 bilhões de cristãos. Aleluia. Irmãos, que tamanho de mão é essa? Mais de 3 bilhões de nomes escritos na palma da mão dele. E ele sabe cada um dos nomes que está escrito. Porque Deus não fala: oi, vem cá e trabalhamos de trem. Quando ele chama, ele diz: Moisés, Abraão, Ezequiel, Maria. Deus está com o teu nome escrito na palma da mão dele. No momento certo, na hora certa, no tempo certo, o teu nome será bradado e você tomará posse daquilo que Deus lhe prometeu. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Levante a tua mão, exalte o nome de Jesus. O povo de Israel não tinha uma promessa gigante. Deus já tinha feito coisas extraordinárias. Mas quem estava sofrendo de amnésia era eles, não era Deus. Aí Deus diz: olha, eu tenho o nome de você escrito na palma da minha mão, e eu não me esquecerei de ti. E diz ainda: os teus muros estão continuamente perante mim. Muro fala de quê? Muro fala de proteção. As cidades antigamente tinham muros para proteger de ataques dos adversários. O que o salmista diz? O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Diz que Ele é como um muro ao nosso redor, perdão. Então eu disse: olha, os teus muros estão diante de mim. Então Deus aqui está falando de que o seguinte, que o amor dele é maior do que qualquer outro amor. Não existe amor maior que o amor de Deus.
O amor de Deus, diz em Romanos 5:8, que Ele nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o amor de Deus é um amor incondicional. Não é? Com Deus não tem esse negócio. Eu te amo porque você me ama. Não. Deus nos ama do jeito que nós somos. Desse jeitinho mesmo, cheio de esquisitice. De vez em quando eu falo para Deus, Senhor, aí eu canto um corinho que meu pastor, meu mentor espiritual que já está na glória, ele sempre gostava de cantar o seguinte: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois desejas me salvar. Então, de vez em quando eu me vejo cantando esse hino. Por que Jesus me ama? Meu Deus do céu, não tenho nada para Ele me amar. Cheio de esquisitice. Não é, meu amor? Não. Mas é, isso é o amor, tá vendo? Sabe, eu sou esquisitinho de Jesus. Sabe aquele dia que tu acorda e você aguenta você mesmo? Falar, Jesus, acho que eu podia ficar dormindo mais um pouco. Tu acorda lá no fundo do poço, sabe? Aí você começa a ver como Deus te ama, porque às vezes você faz coisas, eu digo nós, fazemos coisas, pensamos coisas que desagradam a Deus. Aí você olha para a gente e fala: meu filho, minha filha, eu te amo. Sabe? Por quê? Porque é um amor incondicional. O amor de Deus é tão tremendo que o apóstolo Paulo reserva um capítulo inteiro de uma das suas cartas da igreja de Coríntios para falar do amor de Deus. Sabe? E o amor de Deus não é invejoso, não é ciumento. E o amor de Deus tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? Porque é um amor maior. Porque é um amor constrangedor. Paulo diz em 2 Coríntios 5:12: o amor de Cristo me constrange. Sabe, uma pessoa que faz tudo por você, mesmo você não fazendo nada por ela, tu não fica constrangido? É isso que Paulo está falando. Deus fez tanta coisa por mim, eu fico constrangido com o ato de Deus dar o seu filho por mim. E eu fico pensando de vez em quando, meu Deus, como é que as pessoas pegam o Evangelho e transformam no que se tornou o Evangelho hoje? Elas não se constrangem com o amor de Deus por ter se feito carne, habitado entre nós, ter sido rejeitado pelo ser que Ele criou, ter sido abandonado, ter sido traído, ter sido maltratado, ter sido morto, ter sido crucificado, transpassado. Será que a humanidade não se constrange com isso? E aí o crente troca momentos, troca a eternidade por momentos passageiros de satisfação terrena. Eu fico imaginando Jesus diante do Pai, que a Bíblia diz que o Espírito de Cristo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Eu fico imaginando ele diante do Pai intercedendo por nós, quando a gente faz algo que desagrada a Ele. Para meu Pai, fui lá. Eu dei minha vida por eles. Perdoa. É constrangedor. Quando você percebe que por mais que você venha fazer algo por alguém que fez algo extraordinário por você, você nunca conseguirá retribuir aquele favor que foi feito por você. É isso que Paulo disse. O amor de Cristo me constrange. Porque ele é constrangedor. O amor de Cristo, ele excede todo entendimento, como diz Efésios 3,19. Ou seja, irmãos, racionalmente, não há como explicar o amor de Cristo. E aí eu pego geral, pai e mãe. Será que nós seremos capazes de dar o nosso filho para morrer por alguém que nunca fez nada por nós? Será que nós seremos capazes de trocar o nosso filho por um ladrão? Eu não seria. Principalmente pelo maior ladrão desse país. Eu não seria. Mas a Bíblia diz, né, que Jesus morreu por nós. E a Bíblia diz que Deus escolheu as loucuras desse mundo para revelar o poder de Deus. Paulo diz que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. A igreja não vibra mais com essas coisas. Sabe, a igreja vibra com o seguinte: olha, eu vejo um anjo com uma chave na mão. Eu vejo um anjo com um envelope, com um cheque em branco para você botar o valor que você quiser nele. Ele até esquece que se usa mais cheque. O anjo trouxe a mensagem atrasada. A igreja não vibra mais, irmãos, com o Evangelho da cruz. A igreja não vibra mais com uma mensagem cristocêntrica. Eu disse aqui uma vez e vou repetir. Romantizaram o Evangelho. Filosofia grega junto com o Império Romano, depois que oficializou a igreja, romantizaram o Evangelho. O Evangelho é o amor. Sim, é o amor. Mas não é esse amor que a sociedade prega. Eu disse aqui outro dia, vou repetir o Evangelho, irmãos. A mensagem da cruz não tem nada de romântico. A mensagem da cruz é uma grande tragédia. O que tem de romântico? Um filho primogênito ser morto por um mundo pecador. Me diz, o que tem de romântico isso? Mas é o que? É o amor de Deus. Muitos se escandalizam com essa verdade. Mas a verdade é que Cristo morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, como eu já disse antes. O amor de Cristo é maior porque Ele é incomparável. Não tem como comparar o amor de Cristo
mulher por um homem. Como comparar o amor de um pai, de uma mãe pelo filho, de um filho pela mãe ou pelo pai. Não tem como comparar o amor de Cristo de um irmão por outro irmão. Não tem como comparar o amor de Cristo com nada. Por isso que no nosso textual da Bíblia, em João 3,16, quando João vai escrever esse texto, ele não encontra vocabulário, não encontra palavra no vocabulário para expressar a grandeza desse amor. Por isso que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira como? Incomparável. Eu não encontro sinônimos para o amor de Deus. Não encontro palavra nenhuma no vocabulário, nenhum dos idiomas existentes que expresse a grandeza, o poder do amor de Deus. Então ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira incomparável que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia por você, você tem vida eterna. Então tudo a mais que acontecer nessa terra para a gente, usando uma palavra humana, é lucro. Você alcançou a principal bênção, a maior de todas elas, é ter o teu nome escrito no livro da vida. As outras coisas que forem acontecendo é simplesmente coisas que Deus está acrescentando na minha e na tua vida. Quando eu olho para os meus 2 netos agora, o Igor mais novo, eu começo a glorificar a Deus. Às vezes eu choro olhando para ele. Por que você está chorando? Porque Deus me concedeu mais 7 anos de vida para eu contemplar a glória dele através dessa criança. Eu não deveria nem estar aqui mais. Muitos que começaram o tratamento comigo já partiram dessa vida para a eternidade. Mas eu estou aqui porque eu sou bonitinho, porque eu sou bonzinho, porque eu faço as coisas certinhas. Não, eu estou aqui única e exclusivamente pela bondade e misericórdia do amor de Deus. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus, o amor misericordioso, o amor longânimo, o amor piedoso, um amor de compaixão. É o amor de Deus revelado na nossa vida. Em João 15:3, Jesus diz: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Vós não sois mais servos, mas meus amigos. Ele disse: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserem e terás feito. Porque se nós estivermos alinhados com Deus, nós não vamos pedir coisas simplesmente para atender as nossas demandas pessoais. Nós vamos pedir coisas para glorificar o nome de Deus. Então, quando ele diz: pedireis tudo que quiseres, então eu posso pedir qualquer coisa? Não é isso. Porque quando nós andamos em sintonia com Deus, nós vamos pedir aquilo que agrada a Deus. E aí, o nosso pedido vai estar alinhado com o pedido de Deus. Lembra de Ana? Ana queria ter um filho, mas ela não queria ter um filho para esfregar na cara de Penina. Desculpe aqui a frase: Senhor, me dá um filho, porque eu vou pegar esse filho, quando ele nascer, eu vou chegar para Penina, está vendo aqui, ó. Não. Ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, ele vai te servir por toda a vida. E se você e eu vamos olhar o cenário
Qual era o cenário? O sacerdócio estava corrompido. Então Deus estava procurando alguém que quisesse ter um filho para entregar a ele, para substituir o sacerdócio de Eli. Tanto é que depois o próprio Samuel é usado por Deus para falar a Eli sobre o novo sacerdócio. Entende? Então, o amor de Deus, ele também é corretivo. Sabe? Porque a gente vive um tempo que as pessoas acham que amar é passar a mão na cabeça o tempo todo. É por isso que a nossa geração está desse jeito. O amor é corretivo. A Bíblia diz que Deus ama, Deus corrige o filho que ama. Um pai, uma mãe que ama seu filho vai corrigir os seus filhos. Então, mãe que está aqui, pai que está aqui, não abra mão de corrigir seus filhos. Use a vara. Pastor Cristo, a vara que eu estou falando não é a vara de goiabeira, não. A vara representa a autoridade que Deus deu como educador, como cuidador, como protetora. A gente está falando aqui também para as mães, sobretudo para as mães. Então, o amor de Deus, ele é pedagógico, irmãos. E o povo de Israel não estava entendendo a pedagogia de Deus. Deus estava aplicando uma pedagogia de ensino. Vocês vão ter que aprender algumas cositas. E quando vocês entenderem isso, aí ele continua dizendo, os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores, os teus assoladores sairão para fora de ti. Olha só, Israel tinha se espalhado, e os inimigos de Israel estavam dentro do território da terra prometida. Deus falou assim: olha, eu vou expulsar os inimigos e vou trazer os filhos para próximo de ti. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite. Se tem algum filho aqui afastado do Evangelho, Deus vai trazer de volta. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, é mediante a sua fé, a sua oração, seu compromisso com Deus, que Ele vai trazer seu filho, sua filha, alguém da sua parentela de novo. Irmão, oração de mãe é uma coisa de doido. Quanta gente afastada que quando volta fala: minha mãe estava orando por mim. Então, mamães, orem. Não desistam. Então Deus estava corrigindo o povo. E às vezes a gente não entende a pedagogia de Deus. E a gente acha que foi abandonado. Aí o Senhor diz: levanta os olhos ao redor e olha. Irmãos, quando a gente está atravessando uma crise, a gente olha muito para o problema, para a diversidade, para a situação. Ou seja, nós estamos olhando para baixo. Porque nós começamos a olhar o problema numa ótica terrena. E a gente não vê saída. Eu falo no meu livro, Descobrindo o Propósito do Sofrimento, que quando eu recebi a notícia do câncer, a primeira coisa que veio na minha cabeça: vou morrer. E eu já pensei na minha família. Como é que vai ficar minha esposa? Minha esposa perdeu o pai dela com a mesma idade que eu estou agora. Ela levou anos para superar o trauma. Como é que vai ser se eu morrer com a mesma idade quase do pai dela?
Levanta os olhos ao redor e olha. Deus está dizendo: não olha para o problema, não. Não olha para a situação que te envolve, não. Não olha para baixo, não. Olha para o alto. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando a fé de Abraão estava sendo abalada, Deus chega para Abraão. Abraão está dentro da tenda, e Deus chega para Abraão e fala: ei, Abraão, vem aqui fora. Porque quando a gente está envolvido num problema, a gente só consegue enxergar aquele quadrado. Aí Deus fala: Abraão, vem aqui para fora. O que ele fala? Levanta os teus olhos, conte as estrelas do céu, se é assim que podes contar, assim será a sua descendência. Sabe como nós vamos entender as crises que passamos nessa terra? Crises emocionais, crises espirituais, crises físicas, crises psicológicas. Não vai ser olhando para baixo, vai ser olhando para o alto. Aí, queridos, levanta a tua cabeça e olha para cima, porque o teu socorro vem do Senhor. Eu não sei quantos anos mais eu vou viver. Mas no tempo que eu for vivendo, eu vou viver olhando para cima. Eu vou continuar olhando para cima. Não sei, 7 anos de idade da minha, estou olhando para cima. O cabelo não caiu, não emagreci, continuo olhando para cima. Dá uma chacoalhada quem está do lado e fala: ei, olha para cima. Olha para cima. Não olha para baixo, nem para o problema, senão eu e você vamos esmorecer. Senão a gente vai achar que nós fomos abandonados, desamparados. Mas o Senhor disse: oh, glória a Deus, glória a Jesus. Em Isaías 40, ele diz assim, versículo 27: porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Ou seja, Deus se esqueceu de mim. Então Deus responde: não sabes, não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadriação do seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como asa, caminharão e não cansarão, correrão e não se fadigarão. Oh, tem alguém que está esperando no Senhor aqui dentro? Então continue correndo, continue, continue, continue. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes se ajudam, vem a ti. Ou seja, o socorro está chegando. Aleluia. Eu estou enviando gente para te socorrer, para te ajudar. Você está percebendo que o povo está tudo indo para Israel agora? Quando levanta alguém para falar contra Sião, aí Deus levanta outro. Ô, glória, ali. Viu? Já foi cheio ali. Aí diz que todos estes vestirão como de um ornamento, e te cingirás como uma noiva. Os que são casados aqui sabem como é que fica uma noiva. E os que não são, mas já foram no casamento, sabem como é que fica uma noiva. Transforma. Linda. Maravilhosa. E o noivo fica ali nervoso. Eu posso ficar imaginando lá a vareta de fogo esperando o noivo.
aguardando, ansioso a chegada da noiva. E quando ela aparece, linda, vestes brancas, com aquele véu imenso, algumas usam até um diadema. Parece que Deus tem preparado para mim e para você. Em breve. Em breve. Ele disse que voltará para a sua igreja. Muitos não acreditam mais. Mas não perca a sua fé, queridos. As profecias estão acontecendo diante dos nossos olhos. Em breve a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro. Seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando das bodas do Cordeiro. Não deixe as situações terrenas colocar na tua mente que Deus te abandonou ou te esqueceu. Ele está cuidando de tudo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Um amor maior, um amor tremendo, um amor incomparável, um amor incondicional, um amor altruísta, um amor que nos constrange. É o amor de Cristo. Entenda isso, querido. Deus não vai nos dar o que nós queremos. Deus vai nos dar o que nós precisamos.